tarde, cumprimento a todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, não somente hoje, mas para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando aqui início a mais um programa, amado, em nome de Jesus, onde temos a palavra de Deus para o teu coração, e cremos que o Espírito de Deus, Ele vai falar tremendamente em teu coração, vai falar tremendamente em tua consciência, porque, amados, precisamos verdadeiramente de um despertamento da parte de Deus. Precisamos de uma visitação do alto céus, uma visitação do Espírito Santo, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito crítico. É um tempo verdadeiramente onde precisamos não somente da presença, mas da direção de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vendo uma geração, onde uma geração que está cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais se afastando da verdade, cada vez menos se importando não somente com a espiritualidade, mas com a moralidade também. Então nós vemos, amado, que Jesus Cristo ele profetizou há 2000 anos atrás que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam, né, pelo aumento da iniquidade, pelo aumento da maldade. Então o amor se esfriar significa um afastamento, não somente de Deus, mas afastamento da palavra do Senhor, dos mandamentos de Deus, dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Eu quero iniciar aqui esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, querido: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Amado, interessante porque nós vemos que a palavra ela se repete, né? A palavra ela se repete. Nós vemos que essa geração que Deus havia arrancado do Egito, que havia caminhado com Moisés, havia caminhado com Josué, eles viram os milagres, viram os sinais da parte de Deus, mas no momento em que Josué morreu, aquela geração que viu os sinais morreu, surgiu uma nova geração, mas só que essa geração não tinha um conhecimento de Deus, não tinha visto os sinais da parte de Deus, não tinha visto o amor, não conhecia os mandamentos, não conhecia a palavra de Deus. Então o povo que estava totalmente alheio a Deus, né, e ao reino de Deus. E hoje nós vemos essa mesma situação acontecendo. A nossa geração ela é afastada do Senhor. A nossa geração ela desconhece a Deus. A nossa geração verdadeiramente é uma geração que não conhece a verdade, que não conhece o reino de Deus, amado. A Bíblia fala que o povo é destruído porque falta o conhecimento. E é o conhecimento dos mandamentos, é o conhecimento da lei de Deus. Amado, preste bem atenção, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que a nossa geração está entregue à prostituição, a nossa geração está entregue à criminalidade, amado. A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 10, sobre os líderes da nação que fazem leis injustas. E nós vemos que a nossa nação só tem leis injustas só, querido. Nós vemos que a nossa nação está entregue a líderes corruptos, a líderes que não conhecem a Deus, que não tem temor no coração em relação a Deus. Eles liberaram a questão do aborto, né? Existe a lei para o aborto que foi liberado. Amado, já existe mais ou menos 60 clínicas para aborto. Nós vemos que é liberado muitas coisas, o governo, muitas leis injustas. A gente fala sobre a lei de direitos humanos também, que essa lei funciona somente, né, para pessoas que estão na criminalidade, querido. Nós vemos que o governo cada vez mais, né, as autoridades, cada vez mais estão estabelecendo leis injustas, como aquela lei que fizeram agora, sobre que os pais não podem corrigir os filhos, porque senão pode ser processado, enfim.
A Bíblia diz que nós não devemos apartar a vara do nosso filho. Amados, nós vemos que a lei da nossa nação, ela prospera, ela coopera para a maldade, ela coopera para a perversidade, ela coopera para que a população, ela venha se perder moralmente cada vez mais e se entregar à maldade, se entregar à perversidade, se entregar a atitudes, comportamentos que é totalmente, não somente antiético, mas totalmente oposto ao reino, à santidade e à verdade de Deus. Meu querido, preste bem atenção no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou falando para você aqui de uma religião. Eu não estou apresentando uma religião, muito menos uma nova religião. Eu estou falando do Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que temos que nos voltar de todo o coração para Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra diz, querido, em João capítulo 14, eu quero ler para vocês em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Preste bem atenção, querido, todo mundo fala que tem Deus no coração. Mas isso é uma das maiores mentiras que Satanás tem lançado na mente e no coração das pessoas, da humanidade, enfim. Porque Jesus Cristo, ele falou que ele só pode fazer morada na vida de alguém se houver uma obediência, se houver compromisso com Ele, se houver compromisso com o Pai, se houver compromisso com Ele e com o Espírito Santo. A Bíblia diz, aquele que honra o Pai tem que honrar o Filho também, e aquele que honra o Filho tem que honrar o Pai também. E a Bíblia diz, na Epístola de 1 João, capítulo 3, querido, se nós obedecemos os mandamentos, nós permaneceremos nele e ele em nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Querido, a nossa geração, ela precisa de um despertamento. A nossa geração, ela precisa se voltar para Deus verdadeiramente, de todo o coração. A palavra diz em Romanos, capítulo 1, que trocaram a adoração a Deus por imagens feitas por mão de homens. Eles trocaram a divindade de Deus por coisas feitas, esculpidas pela mão de homem, que não é divindade, que não é santidade, coisa alguma. É coisa da imaginação do coração do homem apenas. Preste bem atenção. Você tem um livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz em Romanos, primeiro, que Deus entrega a pessoa aos seus próprios caminhos. Deus entrega a você a teu estilo de vida. Deus não te obriga a andar corretamente, a andar em santidade. Mas não pode, você não pode reclamar quando acontece alguma coisa errada, culpar a Deus pelo teu pecado, culpar a Deus pela tua rebeldia, pela tua negligência. Porque a Bíblia diz, amados, se nós buscarmos a Deus, Ele vem até nós. E a Bíblia mesmo declara, o pensamento que eu tenho sobre vós é de paz e não de mal. E ele fala em Isaías, eu criei a terra não para ser um caos. Deus, ele não criou a humanidade, não fez o mundo, querido, para ser o que é hoje. Deus criou para ser paz, para ser uma bênção, mas o homem tem se fartado dos seus próprios caminhos. Então a Bíblia diz que o caminho do homem o conduz à morte. O seu próprio caminho te destrói, amado. Não importa o quão inteligente, o quão estudado, não importa o quão culto, não importa quem você seja, querido. A Bíblia diz que as coisas de Deus é interpretada somente por Deus. A tua inteligência não te dá condições para compreender o trabalhar, o amor e o poder, a justiça de Deus. Jesus Cristo, ele falou que para você poder entrar no reino de Deus, é necessário, preste bem atenção, que se converta de todo o coração e seja humilde
como uma criança. Simplicidade. Simplicidade. O porquê, querido? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao orgulhoso, ele resiste ao soberbo. Mas só que ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele está com as mãos estendidas para te salvar. A Bíblia diz que é com paciência que ele espera, até que todos cheguem ao arrependimento. Mas, meu amado, eu não estou aqui para pregar uma mensagem de bênção, de prosperidade para a tua vida. Eu não estou aqui para ministrar uma mensagem, querido, que vai satisfazer o teu ego. Eu estou aqui para trazer uma mensagem que vai te trazer salvação, que vai te trazer liberdade, que vai trazer transformação na tua vida e na tua família. Eu não estou aqui para encher você com conhecimento das Escrituras. Eu estou aqui para falar do amor, da misericórdia de Deus pela tua vida. Eu estou aqui para te mostrar que você precisa de Deus, não importa o quanto você acha que não. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram sem exceção. Não há um justo, não há um sequer. Ninguém é justo à parte de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode chegar à presença do Pai se não for pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode chegar a Cristo se não for pelo Espírito Santo. Você não pode chegar quando eu quiser, eu vou a Deus. Você não vai, amado, porque não depende de você, depende de Deus. Ele é soberano. Isso é arrogância, isso é orgulho. Deus, ele te ama, querido. Tanto é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha para morrer por você, para que você não viesse perecer. Quantos estão vivendo, amados, à base de remédios? Quantos sofrem com depressão, com síndrome do pânico? Quantos sofrem com doenças? Quantos estão sofrendo com enfermidade? Quantos hospitais estão lotados hoje em dia? Quantos presídios estão superlotados? Quantas almas estão morando debaixo da ponte, querido? Quantos lares são destruídos? As escolas, as faculdades, é só violência, é só prostituição e droga. Os próprios pais têm permitido os filhos se prostituir, os filhos usar droga. Os próprios pais têm entregado os filhos à mão do diabo. Meu amado, não adianta você querer culpar governo, querer culpar religião, porque o culpado é você, do estilo de vida e da tua família da maneira que ela está. Mas a Bíblia fala, se você crer em Jesus Cristo de todo o teu coração, vai ser salvo você e a tua casa. E a salvação, amado, ele fala de restauração, ele fala de cura, ele fala de transformação, de regeneração no teu espírito. Ele fala de uma mudança de pensamento, de você entender os caminhos do Senhor. Porque a palavra diz em Isaías capítulo 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são muito mais altos, são muito maiores, muito mais amplos do que os teus. Não importa quão inteligente você seja, você ainda é limitado aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia fala, Epístola de 1 Coríntios, que quando você está em Cristo, Ele te dá uma mente de Cristo, para você entender os pensamentos e caminhos do Senhor. Aí você vai entender o quão pequeno você é, o quão pobre e necessitado você é. Não importa o quanto você de repente pode se achar dono do próprio nariz, autoconfiante o suficiente. A Bíblia diz que no coração, de muitas pessoas, do ímpio, é que não existe Deus. No coração do orgulhoso, do arrogante, é que não existe Deus. Você só está em pé porque Deus está permitindo, amado. Você admitindo ou não a existência dEle. Você só tem vida porque Ele permite, que a Bíblia diz que Ele é que dá o fôlego de vida. A Bíblia fala em Salmos, amado, se Ele reter a nuvem, a chuva, amado, você não tem o que comer, você não tem o que beber. Se ele acabar com o oxigênio, encerrar o oxigênio, querido, você morre em questão de segundos. Isso prova o quanto você precisa de Deus, o quanto a Bíblia diz, nós somos pó e cinza. Nós não somos nada. Mas Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo, querido.
Preste bem atenção em nome de Jesus Cristo. Nós vemos pessoas buscando desesperadamente solução na religião. Solução, pessoas, elas morrem pela religião. Elas morrem por uma imagem. Elas morrem por uma imagem, elas idolatram, onde elas se prostram numa imagem que tem que ser carregada por homens. Uma imagem que não enxerga, não fala. Amado, você tem o direito de fazer o que você quer. Como eu falei, você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Mas a Bíblia fala, querido, volte-se para Deus de todo o coração. Porque é Ele que nos dá as estações chuvosas. É Ele que nos traz tempos frutíferos. É Ele que nos abençoa, Ele que nos sustenta. É Ele, amado. É Ele. É somente Deus, Ele pode mover. Somente Deus pode te dar vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que quem intercede por nós ao lado do Pai é Jesus Cristo de Nazaré. É o único intercessor que nós temos. E a Bíblia diz que existe um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem. E Ele intercede por nós. Por quê, querido? Porque é necessário um sumo sacerdote como Ele, que sofreu, que padeceu, mas santo, puro, sem culpa nenhuma, digno de todo louvor e adoração. Somente Ele pode estar diante do Pai intercedendo por nós. Ninguém mais, nenhum outro ser humano que andou sobre a terra tem essa condição de estar diante de Deus intercedendo por nós. Somente Jesus Cristo. E presta atenção, a tua salvação está em Jesus Cristo. A tua vida está em Deus. Amados, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. De repente você pode até achar a mensagem, mas está uma mensagem um pouco pesada. Você está acusando, você está falando isso, aquilo, outro. Amado, eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para criticar a tua religião. Eu não estou aqui para falar mal da tua crença. Eu estou aqui para te falar a verdade. A Bíblia diz que quer ouçam ou deixe de ouvir. Mas eu estou falando a verdade para você no nome de Jesus Cristo de Nazaré. De repente você pode falar, mas Deus me abençoa. Eu tenho um trabalho, eu tenho saúde. Amados, Deus, Ele não se resume a dinheiro e a somente saúde, não. A Bíblia diz que Ele é bom até com o ingrato. A Bíblia diz que a bondade de Deus e a misericórdia é que nos traz ao arrependimento. Deus, Ele te abençoa assim, querido. Deus, Ele te dá saúde, Ele te sustenta assim. Mas se você tiver um pouco de consciência, parar para pensar o porquê que Deus está fazendo isso por mim se eu faço tudo errado. O porquê Deus está fazendo por mim. Depois você fala, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada. Mesmo assim, você ainda não é justo. Mesmo assim, ainda você não é digno do reino de Deus. Você não é digno de entrar nos céus. Por quê? Porque não é por obras, não é por mérito, é pela fé no Senhor Jesus Cristo, amado. É pela fé no que Ele fez pela tua vida. É pela fé, né, no que ele verdadeiramente conquistou para você. Ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para te justificar. E a Bíblia diz que pela fé no Senhor Jesus Cristo temos paz com Deus. Somos justificados e temos paz com Deus. Ou seja, enquanto você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não admite, querido, você está em inimizade com Deus, você concordando, aceitando ou não. Mas as Escrituras elas falam sobre isso. Você pode falar, mas a minha Bíblia fala diferente. Meu amado, a Bíblia, seja evangélica, seja católica, o que for, a linguagem vai ser a mesma. Você está me entendendo? A questão é você procurar a verdade pelo Espírito Santo de Deus. Querido, quando o Senhor colocou em meu coração esta palavra, eu vejo uma necessidade muito grande da nossa geração de se voltar a Deus. Eu ouço muitas pessoas falando de avivamento, mas eu não consigo enxergar um avivamento onde a política é destruída, onde a bancada de pastores são corruptos, onde a marginalidade tem aumentado, a prostituição, o tráfico infantil.
onde a pobreza, a miséria tem imperado, onde a injustiça tem dominado, onde quem manda é quem tem dinheiro, quem não tem paga o preço. Nós vimos a bagunça, a vergonha que é a nossa nação, que é o Brasil, querido. E onde você vê um avivamento, um negócio desse? Avivamento é trazer vida que está morto, é colocar em ordem o caos. Avivamento significa consertar, querido. E não existe nada disso. Avivamento significa voltar verdadeiramente para Deus de todo o coração, onde há uma transformação aqui e aqui. Onde a atitude, comportamento é transformado, os valores, eles mudam. Eles mudam. Cabe você tomar uma decisão. Cabe você decidir o que você pretende do teu amanhã e da tua família também. Eu convido você no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Volte-se para Deus, se reconcilie com Deus. Se reconcilie de todo o coração. Creia no Senhor Jesus Cristo, como eu falei, será salvo ter a tua casa, querido. Creia no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, preste muita atenção. De repente você pode falar, mas por que Deus não está vendo isso? Por que Deus não faz alguma coisa com tudo que está acontecendo? Preste bem atenção, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, aquele que o homem semeia, o homem ceifa, aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Querido, quando a pessoa ela decide por uma vida torta, ela não vai colher bênção, vitória. Não adianta querer culpar Deus pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento, pelas tuas decisões. Deus ele não vai interferir, ele não te domina. Deus, ele não trabalha com bonecos, querido. A Bíblia diz que há pessoas que se entregam a Ele voluntariamente, que buscam a presença dEle voluntariamente. E Ele diz, me busca para que tenham vida. É uma decisão tua. Você não pode culpar Deus pelos teus erros, pelos teus fracassos, pelo teu sofrimento. A Bíblia diz, querido, que Deus ele entrega. Se você quer viver uma vida destruída, ou uma família destruída, é uma escolha tua, é um direito teu. É um direito teu. Mas o único problema, querido, é que você não sofre somente nesta vida. A Bíblia diz que ainda há um lago de fogo, há um inferno esperando. Não existe reencarnação, que é essa moda de mentira do diabo. Não existe uma oportunidade depois da morte, que a Bíblia diz que é dado uma ordem para morrer uma única vez e logo depois disso o juízo. Morrer uma única vez, logo depois disso o juízo. Morreu, vai enfrentar o juízo de Deus. E você vai falar o quê? Dei comida para os pobres. Eu dei roupa para aquele que não tinha. Eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso não te torna justo, amado. Isso não te torna merecedor do reino de Deus. E eu acho isso tão glorioso, querido. Sabe por quê? Porque para entrar no reino de Deus eu tenho que simplesmente acreditar em Jesus Cristo e ser fiel a Ele. Jesus Cristo não está exigindo obra sua. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O que Deus está exigindo, creia no meu filho. Creia no testemunho que eu dou acerca do meu filho. E você vai ser salvo. E eu vou te receber como filho. Aí você vai ver a tua sorte sendo transformada. A tua sorte sendo curada. Amado, há um clamor de Deus pela tua vida. Desperta enquanto há tempo. A Bíblia diz, desperta, tu que dorme, então desperta, querido. Não deixa se levar por tudo que é vento de ensinamentos. Não deixa se levar por tudo que é caminho. Não deixa se levar por mentira, não, querido. Abrace a verdade. E Jesus te falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida também. Ninguém vê o Pai senão por mim. Essa geração se afastou de Deus verdadeiramente. Mas você pode fazer parte daqueles que trabalham para levá-los de volta ao caminho de Deus, à presença de Deus. Você pode fazer parte daqueles que trazem um avivamento genuíno, onde delegacias, hospitais, presídios, a rua sejam alcançados. Você pode falar, mas muitos lugares são alcançados, mas são alcançados, eles tiram debaixo de um jugo e colocam debaixo do outro. Eles arrancam debaixo do jugo do diabo, do pecado, da maldade, e colocam debaixo do jugo da religião, querido, debaixo do jugo do homem, do legalismo, do tradicionalismo. Então, trocou 6 por meia dúzia. E Jesus Cristo falou, se ele libertar, verdadeiramente é livre.
Então Jesus não coloca um jugo sobre a tua vida. Pelo contrário, Ele te faz livre. Livre para você amar, servir, alcançar as almas, querido. Nós estamos aqui no monte, aqui trazendo essa mensagem para você. Você acha que nós íamos nos dar o trabalho de sair da nossa casa, de deixar de fazer o que nós estávamos fazendo, para gravar uma mensagem que não seja algo do coração de Deus para a tua vida? Deus, Ele te ama. E Deus, Ele espera pela tua atitude. Deus, Ele espera por uma decisão correta da tua parte. E a Bíblia diz, não endureça o teu coração, porque o tempo da salvação, da visitação de Deus sobre a tua vida é hoje. E hoje Deus, Ele te chama a salvação. Hoje Deus, Ele te oferece a salvação. Hoje Deus, Ele te oferece verdadeiramente novidade de vida por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu convido você neste momento, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus sobre a tua vida. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus e Ele vai perdoar os teus pecados e sarar as tuas feridas, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom, amado. Então se converta de todo o coração e você verá que Deus, Ele vai mudar a tua sorte completamente, porque Deus, Ele é bom para libertar, para salvar, para transformar. Deus, Ele te livra de todo o jugo do diabo, de todo o jugo de mentira. E a Bíblia diz, amado, quando você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando você obedece a Deus, a palavra, a Bíblia diz que você caminha com Deus, você é aperfeiçoado no amor de Deus. Então você vai poder levar amor para as pessoas, para a tua família, para essa geração que está perdida. A nossa geração não precisa de religião. A nossa geração precisa de Jesus Cristo. A nossa geração precisa verdadeiramente levantar os olhos para o céu e saber que o socorro vem de Deus. Porque estamos caminhando de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, querido. A violência, a maldade tem aumentado a cada dia. Eu estou fazendo aqui um apelo em nome de Jesus Cristo para a tua vida. Salva-se dessa geração perversa e adúltera. Se salve enquanto há tempo, porque você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe do que está reservado para você amanhã, mas se você estiver com o Senhor, você pode saber que o teu amanhã é um amanhã de esperança e paz, porque Ele é poderoso para te levar em segurança para o lar eterno em Cristo Jesus. Então convido você agora em nome de Jesus Cristo a reconciliar com Deus. E ore comigo neste momento. Fala, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu careço da Tua glória. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço tudo que eu fiz. E eu peço o Teu perdão, eu peço a Tua misericórdia. Eu reconheço que Jesus Cristo Ele fez por mim naquele madeiro. Eu reconheço que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Me recebe. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E me sela com o Teu Espírito Santo. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero verdadeiramente estar na Tua presença e que a minha família também esteja. Amado, você pode ter certeza, a partir do momento que você se decide pelo Senhor, você e a tua casa é salva, porque é a promessa de Deus. Então seja livre no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe ricamente, para a glória de Deus. Amém.